Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no livro de Ruth. Livro de Ruth. Não sei se você conhece, tem um livro de Ruth na Bíblia. Fica no Velho Testamento. Depois do Pentateuco. Pentateuco você sabe o que é? É a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, não. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aí depois vem Josué, Juízes, Ruth. O livro de Ruth. Nós estamos conversando sobre uma vida acima da mediocridade, esse imperativo, viva acima da mediocridade. Sim, é possível viver acima da mediocridade, é possível viver acima da acomodação, é possível viver com esperança, é possível conhecer a Deus, experimentar mais de Deus, é possível ser usado por Deus, ser usada por Deus de maneira extraordinária, e nós não precisamos ser pessoas extraordinárias para que Deus nos use de modo extraordinário. Esse é o sentido deste imperativo que estamos tratando. Viva acima da mediocridade. Experimente mais de Deus. Entregue-se mais a Deus. Deixe-se usar mais por Deus. Abra-se para Deus e para uma vida acima da mediocridade. Hoje, à noite, eu gostaria de lhes contar a história de Noemi e Ruth. Este livro de Ruth bem poderia se chamar o livro de Noemi, mas chama-se o livro de Ruth, porque Ruth participa, tem o seu nome na genealogia de Jesus. Mas Noemi é a grande protagonista deste livro de Ruth. Então começo a ler no capítulo 1 e leio apenas os 5 primeiros versículos deste livro de Ruth. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Amém. Essa mulher, Noemi, vou te falar uma coisa. Poderia ser identificada como uma mulher de má sorte, azarada. Perdeu o marido e os filhos. Mas essa mulher, e a história dessa mulher, é fonte de inspiração para todos nós. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que fales conosco nessa noite. Ouçamos a tua voz. E sejamos tocados pelo teu Espírito Santo na direção de uma vida extraordinária para a glória do teu nome. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Viva acima da mediocridade. Para viver acima da mediocridade, creio eu, é necessário desenvolver a resiliência. Resiliência é um conceito razoavelmente novo, vem dos anos 70 para cá. E a resiliência é um termo emprestado da engenharia. A resiliência aponta ou indica o grau que uma estrutura consegue, ou em que grau uma estrutura consegue voltar ao seu estado original, à sua forma original,
depois de uma perturbação. Para tornar mais simples esse conceito, imagine uma bola. E imagine que uma pessoa está sentada sobre esta bola. O peso da pessoa faz com que a bola se torne oval. Ela ganha uma forma ovalada. Quando a pessoa se levanta, se a bola continua oval, nós vamos dizer, isso nos termos da engenharia, que esta bola está estressada. A pressão sobre ela foi demasiada e nós descobrimos o limite de pressão que aquela bola consegue suportar sem se deformar. Uma vez que ela ficou deformada, então é uma bola que está estressada. Mas quando a pessoa se levanta da bola, que estava em forma ovalada, e a bola volta à sua forma original, ao seu estado original, antes de sofrer aquela pressão e aquele peso, nós dizemos que a bola é resiliente. A resiliência é essa capacidade de voltar ou ter preservado a sua forma e a sua condição original, mesmo em face de uma pressão, de uma perturbação, ou após um período de pressão e perturbação. Na psicologia, a resiliência diz respeito à capacidade de uma pessoa absorver um trauma de maneira eficaz. Então nós podemos definir, ou pelo menos tentar definir resiliência como a capacidade de uma pessoa manter a sua integridade em face de uma mudança radical das suas circunstâncias. O que é uma pessoa resiliente? O que é uma pessoa que tem resiliência? É aquela que tem capacidade de manter a sua integridade, mesmo diante de mudanças radicais nas circunstâncias da sua vida. E por integridade, eu quero dizer inteireza. Essa pessoa consegue manter-se inteira, íntegra, ou enquanto atravessa a perturbação, a tribulação, o sofrimento, as mudanças radicais e aos abalos de sua vida, ou depois de tê-las atravessado. Por integridade, quero dizer não apenas estar inteiro, inteira, mas preservar o seu propósito, preservar os seus compromissos com aquilo que dá sentido à sua vida. Por exemplo, a minha família dá sentido à minha vida. Quando eu olho para a minha família, eu digo assim: isso diz para mim que vale a pena viver. Quando eu olho para a minha esposa, para os meus filhos, para o meu genro, para a minha família, eu digo: isso dá sentido à minha vida, por isso aqui vale a pena viver. Resiliência seria, portanto, no meu caso, a minha capacidade de atravessar pressões ou mudanças radicais na minha vida sem comprometer a minha família. Sem comprometer, por exemplo, o meu ministério. Eu gosto do que faço. Creio que Deus me deu como tarefa fazer o que faço. Não quero perder a oportunidade e o privilégio de servir a Deus da maneira como tenho tentado servi-lo. Então eu não quero perder isso. Então o meu ministério, aquilo que eu faço para servir a Deus no reino de Deus, dá sentido à minha vida. Eu digo, isso que eu faço faz com que eu diga para mim mesmo, vale a pena viver. Mas a minha fé em Deus dá sentido à minha vida. Porque creio em Deus e como creio em Deus, eu digo para mim mesmo, vale a pena viver crendo em Deus e crendo especialmente num Deus assim. Vale a pena viver. Então, quando eu atravesso pressões e tribulações na minha vida,
O quanto sou capaz de conviver com estas realidades de mudanças, algumas radicais na minha vida, sem comprometer, sem sacrificar o que dá sentido à minha vida. Isto é, o quão resiliente eu sou. Por integridade e inteireza, quero dizer não apenas a sua capacidade de manter-se comprometido e comprometida com o que dá sentido à sua vida, mas manter-se comprometido com os seus valores mais profundos e as suas crenças mais profundas. Por exemplo, a sua fé em Deus. Há pessoas que atravessam mudanças na vida e se esquecem de Deus. Há pessoas que sofrem e blasfemam contra Deus, brigam com Deus, descreem de Deus, começam a duvidar do caráter e quiçá da existência de Deus. Pessoas que atravessam momentos extraordinários na vida, mas que sacrificam seus valores. Foram éticas, mas quando surge uma situação extraordinária, logo sacrificam a ética. Não são resilientes, não preservam seus valores e suas crenças mais profundas. Por integridade, quero dizer também saúde física, psíquica, emocional, social, relacional e espiritual. As mudanças na vida da gente que nos abalam, as pressões que nós sofremos, elas podem acabar com a nossa saúde. Elas podem acabar com a nossa saúde emocional. Podem nos inviabilizar para as relações. Elas podem, as mudanças nas nossas circunstâncias, podem não apenas destruir os nossos castelos, mas podem inclusive nos destruir. A pessoa resiliente é aquela cujos castelos caíram, mas ela não caiu. Ela permaneceu em pé, ela permaneceu inteira, ela permaneceu íntegra, ela permaneceu com saúde, atravessou a mudança radical. E por mudança radical, não quero dizer apenas coisas ruins que acontecem, porque coisas boas podem estragar gente fraca. Ou coisas potencialmente boas. Por exemplo, a Bíblia diz que dinheiro é um negócio, se não é diabólico, é quase. Dinheiro é uma coisa que tem um potencial de se tornar um demônio, como poucas coisas que a gente conhece na vida. Mas o dinheiro pode estragar a vida da gente. A gente não diz isso? Depois que ficou rico, mudou, se estragou. Não soube ter dinheiro, não soube subir na vida, não soube ter uma carreira bem-sucedida, não soube. Por exemplo, há mulheres que se estragam com uma cirurgia plástica. Não é verdade? Posso ouvir um amém? Não, tem mulher que ela já se acha estragada antes da cirurgia. Aí depois que ela faz a cirurgia, ela se olha no espelho, ela se acha linda. Aí ela fica mais estragada do que achava que era. Pessoa se arruma na vida, se ajeita na vida, melhora um pouquinho a cara, melhora um pouquinho a casa, melhora um pouquinho o bairro onde mora, melhora um pouquinho a posição no organograma da empresa. Se estraga. A resiliência é essa capacidade de conviver com mudanças. Quantos casamentos não são balançados? Quantas relações românticas não são balançadas com a chegada de um filho? Não sabem receber um presente de Deus que é um filho. O filho que é, o filho, a filha que é um presente, a Bíblia Sagrada diz que é dádiva de Deus, é presente de Deus, é galardão de Deus. Chega, mas o casal não sabe lidar com essa mudança.
A mudança de agenda, a mudança de horário, a mudança de compromisso, a mudança de dificuldades, a mudança. Sair da zona de conforto para acolher alguém que exige quase tudo. A resiliência é essa capacidade de atravessar períodos de mudança, quer sejam mudanças que consideraríamos ruins, períodos de sofrimento, e mudanças potencialmente boas, sem nos perdermos no meio da mudança. Foi por isso que escolhi Noemi. Esta mulher, Noemi, começa com a sua história muito comprometida. Ela vive um período de fome na sua terra. O marido decide mudar-se para uma outra terra. Eles saem de Canaã porque ela vive no período dos juízes. O período dos juízes é muito importante na história de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito, depois de 420 anos de escravidão, sai com Moisés, peregrina 40 anos no deserto com a liderança de Moisés. Depois de 40 anos, Josué substitui Moisés e lidera o povo na conquista da terra de Canaã. E depois da terra de Canaã conquistada pelo povo de Israel, a terra e o povo na terra é governado pelos juízes. E ali na terra de Canaã, a terra da prosperidade e da abundância, veja como situações e mudanças radicais, potencialmente boas, podem estragar pessoas. Na terra de Canaã e na terra da abundância, esse povo vive ciclos e se esquece de Deus. Ele prospera, se esquece de Deus, entra em decadência, é disciplinado por Deus. Deus levanta um juiz, um governador fiel. O povo se arrepende, passa a viver em paz, aí prospera, aí se esquece de Deus. Aí entra em decadência, é disciplinado, e Deus levanta outro juiz. São esses ciclos. Noemi vive num ciclo de baixa. A terra de Canaã não é mais a terra de abundância e de prosperidade. É uma terra onde há fome, uma fome que está espalhada sobre a terra, inclusive na terra de Canaã. E o marido então decide sair de Canaã e viver na terra de Moabe. Moabe era um povo amaldiçoado por Deus, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, Moabe, os moabitas, não socorreram Israel. E Deus diz a Moisés claramente: nenhum moabita entrará na congregação de Israel. Isto é, nenhum homem de Israel vai se casar com uma moabita. E é para lá que o Elimeleque e Noemi vão com seus 2 filhos. Se estão na terra de Moabe, os 2 filhos vão se casar com quem? Com moabitas, Orfa e Ruth. Só que lá na terra de Moabe, morre Elimeleque. Morrem os 2 filhos, Malom e Quilion. Olha o nome dos caras. Malom queria dizer doença. E Quilion queria dizer tristeza. Agora veja a cabeça de uma mãe que coloca o nome do filho de doença e tristeza. Então morreu o marido, morreu a doença, morreu a tristeza. Ficou Noemi com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Então Noemi sabe, ou fica sabendo, que na terra de Canaã, na sua terra de origem, que há prosperidade e abundância e fartura novamente. Então ela volta para lá. E ela diz para as meninas, Orfa e Ruth: fiquem aí. Fiquem aí, não venham comigo não para minha terra. Fiquem aí na casa de vocês. Seria bom que vocês ficassem por aí. E olha, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e leais para comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um outro marido. Por quê? Aí diz a Noemi, no capítulo 1, versículo 13:
porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. A Noemi diz assim, olha, Deus está Velho Testamento comigo e decidiu me amaldiçoar, e agora quem estiver perto de mim vai sobrar também para quem estiver perto. Então é melhor vocês irem embora, voltem para a casa de vocês. Orfa diz assim, então Noemi, eu sinto muito, eu vou sentir muito a sua falta, mas um beijo e tchau. A Ruth diz assim, não, eu vou ficar com você. E Ruth pronuncia as famosas palavras do versículo 16 do capítulo 1. Não instes ou não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então voltam para Canaã Noemi e Ruth. Noemi, a viúva que perdeu seus 2 filhos, e Ruth, a viúva de um dos filhos de Noemi. Noemi e sua nora, Ruth e sua sogra. Noemi e Ruth voltam para a terra de Canaã. Quando elas chegam na terra de Canaã, as mulheres que ficaram reconhecem Noemi. E dizem assim, olha, não é Noemi, aquela não é a Noemi, voltou. Tinha ido lá para a terra de Moabe, mas resolveu voltar. Não é Noemi? E Noemi então responde assim, olha, versículo 20 do capítulo 1. Não me chamem mais Noemi. Não me chamem mais Noemi. Melhor que me chamem de Mara, amarga. Noemi quer dizer agradável. Mara quer dizer amarga. Morreu o marido, morreram os filhos. A mulher agradável, que já não estava tão agradável porque coloca nos filhos o nome de doença e tristeza. Essa mulher agradável, ela agora quer ser chamada de Mara, amarga. As circunstâncias da sua vida fizeram-na uma mulher amarga, ou melhor dizendo, a maneira como ela, Noemi, reagiu às circunstâncias da sua vida, fez com que ela, Noemi, se tornasse uma mulher amargurada, amarga, destruída pelas circunstâncias. Mas ela diz mais, é melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Deus é culpado da minha má sorte. Deus me castigou, Deus me amaldiçoou, Deus estragou com a minha vida, Deus derrubou os meus castelos, Deus é a causa da minha tribulação, do meu sofrimento. Deus está furioso para comigo, alguma coisa errada eu fiz para com Ele, Ele matou meu marido, matou meus filhos, acabou com a minha vida. Mas elas estão em Canaã, a terra da prosperidade. E essa Noemi tem ao lado a sua nora Ruth. E Ruth diz assim, olha, eu vou procurar trabalho, e eu vou procurar o que comer para trazer pão para a nossa mesa aqui em casa, Noemi. E ela sai e se vale de uma lei em Israel, que era a lei dos respigos. Em Israel, os campos e as lavouras não podiam ser colhidos nos cantos. E nada do que caísse ao chão poderia ser recolhido. Porque todos os frutos e todas as produções das lavouras e dos campos de Israel, que estivessem nos cantos das plantações e caído ao chão, era o mantimento reservado na lei de Moisés, a lei dos respigos, para o órfão, a viúva e o estrangeiro. E Ruth sai para colher os respigos, e chega ao campo de um homem chamado Boaz. E aqui começa uma história no capítulo 2, e se estende os capítulos 2 e 3. É uma história que tem bem mais de 50 tons de cinza. É uma história que eu vou te falar uma coisa, esse Boaz é um cara perigosíssimo, é um Christian Grey disfarçado. Esse Boaz, ele
Aqui, inclusive, no capítulo 2, tem a receita do crime. A receita do crime. Mas que a Bíblia não dá receita de crime, né? É a nossa mente criminosa que lê a Bíblia com receita do crime. Mas eu poderia dizer que aqui a Bíblia dá a pauta da conquista e da sedução. É um roteiro. Você que está sozinho, meu amigo, preste atenção no Boaz. Primeira coisa, o Boaz vê a Ruth. Viu. Até aí, louvado seja Deus, Boaz é homem, gosta de mulher, ele viu a Ruth. E aí tudo bem, ver é uma coisa boa. Ser despertado no desejo é uma coisa boa. Coisa de Deus isso aí. Agora, a menos que você seja desimpedido, você também viu, Rutinha? A menos que você seja desimpedida, não dê o segundo passo pelo amor de Deus. Mas se você está desimpedido, o segundo passo é o seguinte. Versículo 5 de Ruth, capítulo 2. A quem pertence aquela moça? Porque o Boaz poderia ter visto e dito, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua bela criação, e seguido a vida. Mas ele fez mais. Ele viu e foi perguntar a respeito de quem é, onde mora, é casada, está comprometida, está noiva, tem namorado, qual o telefone, consegue o telefone dela aí para mim? Boaz. Depois, capítulo 2, versículo 8. Primeiro é a fase da observação, primeiro é o choque do encanto. Segundo, é o segundo passo da pesquisa. Terceiro, é a abordagem para verificar potencial de reciprocidade. Você chega, tal, e aí o Boaz ele vai para Ruth e diz assim: ouça bem, minha filha, não vá para outras lavouras, fique aqui mesmo, fique nessa aqui, fique nas minhas terras com as minhas servas. Você é bem-vinda aqui, Ruth. Para ver como ela reagiria. E ela, songamonga, ela diz assim, capítulo 2, versículo 10, Ruth, por que achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? É claro que eu sou pobre, eu estou colhendo dos respigos. É claro que eu sou uma estrangeira. Ou sou uma mulher desamparada. Por que o Senhor se importou comigo? Aí foi o chaveco dos chavecos. A resposta do Boaz foi assim. Ele exalta a beleza interior. Porque se a coisa mais linda é a beleza interior. Porque olha, ele diz assim no versículo 11, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, já sabia que era viúva, depois que você perdeu seu marido, e como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você nem conhecia bem, por lealdade, amor e cuidado da sua sogra, que já está idosa. Primeiro passo, o choque do espanto, do encantamento. Segundo passo, pesquisa. Terceiro passo, abordagem para verificar possibilidade de reciprocidade. Quarto passo, exaltação das virtudes interiores. Não vai dizer que é bonita, que o cara é bonitão. Fala do caráter, fala, você é uma pessoa maravilhosa, sensível. Você tem uma coisa nos seus olhos que eu não vejo faz tempo.
Você tem um caráter, e olha, eu pesquisei sobre você. Você tem uma reputação. Fala da beleza interior. Comove assim. Próximo passo. Convida para almoçar. Último passo fatal. Seja generoso. Presenteie. Mas assim, generosamente. Você já está encantado. Você já fez a pesquisa. Você gostou do que viu e do que ouviu. Porque tem gente que a gente gosta quando vê, mas não gosta depois que ouve a respeito. E tem gente que a gente não gosta quando vê, mas gosta depois que ouve. Agora, quando a gente gosta quando vê e gosta depois que ouve, aí é um perigo total. É o que está acontecendo com Boaz. Ele viu, gostou, pesquisou, gostou do que viu, do que ouviu, chamou para jantar, deu presentes, falou, olha, eu estou encantado com você. E aí então a Ruth volta para casa cheia de sacola. Chega em casa, a Noemi olha e fala, minha filha, o que te aconteceu? Ela falou, achei um cara, sogra, a senhora não acredita, aquele teu filho lá, o tal de doença, vou te falar, ó. Achei um cara, sogra. Ela diz, me conta, me conta. Aquelas duas estão na pior. São mulheres viúvas. A mulher viúva naquela cultura oriental, e infelizmente na cabeça de muita gente, não vale nada. A mulher, aliás, na cabeça de muita gente não vale nada. É só objeto de consumo e de prazer masculino. Tanto que o Boaz pergunta, a quem pertence essa Ruth aí? Tem dono? E aí a Noemi quer saber, Ruth, me conta. Cara maravilhoso. Já sabia de mim, pesquisou minha vida, conhece a senhora, sabe da nossa história, sogra. E olhe, generoso, me levou para almoçar, me deu esse monte de presente. Aí a Noemi diz assim, como é o nome dele? Boaz. Ela falou, não me diga que é o Boaz. O Boaz. E a Noemi diz assim para Ruth, aquele homem é nosso parente. E é o nosso remidor, o nosso redentor, o nosso resgatador. Porque nessa cultura de Israel tinha um detalhe. O sujeito que morresse sem deixar filhos, o parente mais próximo tinha que casar com a viúva. E deixar filhos ao falecido. E colocar nos filhos o nome do falecido. E gerar herança para os filhos dele, que na verdade eram filhos do falecido. É isso que é ser o redentor, o remidor. É pegar essa mulher viúva, que agora não está valendo nada no mercado dos afetos, e dizer, eu quero você. E é o parente mais próximo, ou é o irmão ou o parente mais próximo. Como os dois filhos da Noemi haviam morrido, o doença e o tristeza, então aí não tinha irmão para casar. Era o Boaz. A Noemi então vai aconselhar Ruth. Capítulo 3, aqui fica tenso. Tenso. A Noemi diz assim para Ruth, Ruth, está acabando o período da colheita, e quando acabar o período da colheita vai ter uma festa. Na festa, nessa festa do fim da colheita, você vai tomar aquele banho, colocar o seu melhor perfume, o seu melhor vestido. Não era que nem essa avacalhação de hoje, não, que vem aqui a saia. Assim. Naquela época o negócio dava pedrada em praça pública. Apareceu com saia muito curta. Ainda bem que é naquela época, né, pessoal?
Olha, esse livro de Ruth, quando eu estava lendo, ele despertou algumas coisas em mim, assim, que eu não posso falar para vocês. Mas essa Noemi falou, ó, fica de olho no Boaz. Vá, como a gente diz no popular, vestida para matar. Vá vestida para matar. Fica de olho no Boaz. Aonde ele for, você vai. Você vai atrás dele, mas não deixa ele te perceber até que ele tenha comido e bebido. Versículo 7 do capítulo 3. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre. A Bíblia é um livro de respeito. Então ela usa de eufemismos. O cara tomou um porre. Quando Boaz acabou de comer e beber, ficou alegre. Caiu lá no monte de cevada, porque a Noemi falou isso para Ruth. Observe onde ele vai tombar. Quando ele tombar, você vai sorrateiramente, descobre os pés dele, e você vai se deitar aos pés dele e vai aquecê-lo. Olha a sogra, olha o conselho da sogra. À noite, o cara acorda. Vê aquela mulher ali, perfumada, vestida para matar aos pés dele, e fala assim, quem é você, minha filha? Olha como o cara estava bom. Porque ele estava encantado pela Ruth. Ela estava na alça de mira dele. E ela está à noite aos pés dele, ele não reconhece a Ruth. Quem é você, minha filha? Ela diz assim, eu sou Ruth, sua serva. Sou Ruth, sua serva. E tenho mais uma notícia para dar para o senhor. O senhor é o meu remidor. O senhor é o meu redentor. O senhor é o cara destinado a casar comigo e mudar a minha sorte, e mudar a minha vida. O Boaz, ele solta fogos de artifício, acende sinalizadores. Ele fica feliz da vida e fala, eu vou casar contigo. Mas tem um problema, tu tem um parente mais próximo do que eu, nós temos que tirar esse cara do caminho. O cara já estava maquinando, aí ficou sóbrio rápido. Aí ela volta para casa, Noemi no portão. Não dormiu, ficou lá. Olhando para o celular, olhando, nada, nem o SMS da Ruth. Quando a Ruth chega, ela fala, Ruth, me conta, filha, me conta, o que aconteceu? Aí ela conta tudo como aconteceu, a Noemi faz o seguinte comentário para ela. Capítulo 3, versículo 18. Minha filha, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Tecla SAP, está no papo. Esse cara, fisgamos o cara. Está com a gente. Está com a gente. O Boaz vai tomar as providências dele para tirar o parente mais próximo do meio do caminho. O que ele faz? Ele fica na entrada da cidade, porque naquele tempo acontecia isso. O tribunal de pequenas causas, nas vilas e nas cidades de Israel, era ali a entrada da cidade. Se você tinha uma causa para resolver com alguém, você ficava na entrada da cidade. Quando aquela pessoa chegasse, você chamaria um grupo de homens de respeito daquela sociedade, constituiria ali um pequeno tribunal e resolveria a questão ali mesmo diante daqueles homens. O que o Boaz faz? Ele reúne 10 homens de reputação respeitada na cidade, e quando o parente mais próximo da Ruth vai chegando, ele fala assim, tem uma parada aí para a gente resolver. A Noemi, viúva do teu parente o Elimeleque, voltou e colocou as terras dela à venda. E você é o cara que é o remissor, o remidor, o redentor de Noemi. Você quer as terras? Aí ele diz assim, quero. Mas tem um detalhe, tem a viúva do falecido lá, filho da Noemi, tem a viúva aí. Aí o cara fala para o Boaz, e a viúva? Fala, horrorosa. A viúva, vou te falar, a viúva horrorosa. Aí o cara diz, não quero então não. Não quer? Não. Então, vocês aqui estão de testemunha que o cara falou que não quer. Falou que não quer. E naquela época é o seguinte, quando o camarada, que era o remidor, não queria a viúva,
tinha que tacar um sapato nela em praça pública. Você imagina, a senhora já é viúva, já está atravessando o vale. Aí vem o remidor, olha para ela, não, me diz, isso aí não. Por isso que em Obadias, profeta Obadias, na Bíblia tem um profeta chamado Obadias, e Deus diz que sobre Edom, os edomitas, Deus diz assim, sobre Edom lançarei o meu sapato. Atirar o sapato é um símbolo de rejeição, dizer, não quero você, não quero parte com você. Só que como a Ruth não estava lá para tomar a sapatada do parente mais próximo, o camarada tirou a sandália e deu na mão do Boaz, era o documento. O Boaz foi embora com a sandália do cara, chegou para Ruth e falou, o cara não te quis, mas eu te quero. Aí foi aquela festa. Os camaradas aprovaram a tal da transação, e aí foram abençoados, e o capítulo 4, versículo 13, diz assim, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, não a Ruth, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem remidor. Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem o Redentor. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Ruth, portanto, é bisavó do rei Davi. E por isso é que Jesus, o filho de Davi, tem Ruth na sua genealogia. O que a gente aprende com essa história, depois desses comentários esclarecedores sobre Ruth, Noemi e Boaz? O que a gente aprende sobre resiliência e atravessar o sofrimento sem se perder de Deus, sem se perder de si mesmo, sem se estragar para a vida? O que a gente aprende sobre resiliência? Bom, a gente pode aprender um monte de coisa, e é claro que a minha leitura de Ruth, Noemi e Boaz é a minha leitura particular. Há muita coisa que se pode dizer aqui. Talvez, se um rabino estivesse ouvindo eu ler o livro de Ruth como li, talvez até eu considerasse uma forma de desrespeito, e que etc. e tal. Porque, às vezes, a gente tem a tendência de transformar a Bíblia num livro de sabedoria prática para a gente se dar bem na vida. Princípios de sucesso na Bíblia Sagrada. Fique atento às oportunidades. Case certo. Escolha bem o nome dos seus filhos. Aí eu ia poder dar uma lista aqui de coisas. Vista-se bem. Saia de casa perfumado e perfumada. Poderia dizer aqui, está procurando emprego? Vista-se bem, vá perfumado. Faça uma pesquisa sobre o cara que vai te entrevistar. Vê direitinho. Tá? Mas aí a Bíblia vira um livro assim de filosofia humanista. Ou pior, vira um livro de autoajuda. Porque a Bíblia não é um livro de sabedoria prática, embora contenha muita sabedoria prática. A Bíblia Sagrada é essencialmente um livro a respeito de um relacionamento profundo com o Deus que nesse livro se revela. E eu jamais poderia convocá-los a uma vida acima da mediocridade, oferecendo-lhes princípios de sucesso, porque as prateleiras de autoajuda das nossas livrarias estão lotadas de livros que dão a você princípios de sucesso baseados na espiritualidade do Dalai Lama, do Alcorão, dos rabinos, de Jesus, de todo mundo e da Bíblia. Mas não é isso. Nós cairíamos na esparrela de que sucesso é casar bem. Sucesso é não ficar viúva. Sucesso é, se ficar viúva, casar de novo e melhor do que com o outro que faleceu.
Sucesso é prosperar. Sucesso é ficar rico que nem Boaz. Viver acima da mediocridade é conquistar a mulher que você quer. Viver acima da mediocridade é conseguir articular a legislação em seu próprio benefício, para você se dar bem e chegar aos seus objetivos. Isso aí é que é sucesso, mas isso seria uma ofensa a Deus e ao livro sagrado de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é essencialmente um livro que fala a respeito da nossa relação com Deus. Então eu queria dar a você um princípio apenas dessa história de Ruth e Noemi, para você que está atravessando um período de sofrimento, ou um período de mudanças radicais na sua vida, um princípio, uma lição, um conselho, uma verdade da palavra de Deus apenas, para que você atravesse as mudanças radicais da sua vida sem você se perder. O conselho que eu lhe dou e que eu entendo da palavra de Deus é: pelo amor de Deus, ajuste as lentes através das quais você olha para Deus. No momento do seu sofrimento, no momento das mudanças na sua vida, certifique-se de que você está enxergando Deus como Deus realmente se revelou. E para nós Ele se revelou não apenas nesse texto sagrado, mas Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Olhe para Deus através de Jesus. Ele, Jesus, é a lente através da qual você conhece Deus. Por isso que Jesus diz assim: quem me viu a mim, viu o Pai. Olhe para mim, você vai conhecer o meu Pai. Se não, observe o que acontece com essa Noemi. Capítulo 1, versículo 13. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Capítulo 1, versículo 20. O Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Versículo 21. O Senhor me trouxe de mãos vazias, enquanto eu fui embora com as mãos cheias, porque Ele se colocou contra mim, e o Todo-Poderoso, Deus de Israel, me trouxe desgraça. Eu ouso dizer, mentira. Não é verdade isso. Quem disse que ela saiu de mãos cheias de Canaã para Moabe e Deus a fez voltar de mãos vazias? Quem disse que Deus se voltou contra Noemi e destruiu a vida dela e trouxe desgraça para a vida dela? Quem disse? A sua tradição religiosa, a sua cultura, a sua experiência com Deus. Ela, Noemi, acreditava isso aqui. Se você perguntasse para Noemi, dentro do seu sofrimento, da sua desgraça, quem é o Deus de Israel, Noemi? Ela diria: o Deus de Israel é um Deus que amaldiçoa inclusive os seus. O Deus de Israel é um Deus melindroso e irado, que cospe fogo e que não hesita em trazer desgraça para a vida de ninguém. Essa, por exemplo, é a sensação do rei Salomão no Eclesiastes. O rei Salomão chega no fim do livro do Eclesiastes e ele diz assim: de tudo que eu vi e ouvi na vida, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus um dia vai te julgar. Quem é Deus, Salomão? O Salomão vai dizer: Deus é um juiz implacável, portanto, anda na linha, porque se você não andar na linha, Ele vai destruir a sua vida, Ele vai se voltar contra você, Ele vai pesar a mão na sua vida e vai trazer desgraça para você, Ele vai acabar com você, porque Ele é um juiz implacável. Agora faça a mesma pergunta para o pai de Salomão, o rei Davi, bisneto de Ruth. Quem é o Deus de Israel? Davi. O Deus de Israel é um bom pastor. O Deus de Israel é aquele que me guia pelas veredas da justiça. O Deus de Israel é aquele que me refrigera a alma. O Deus de Israel é aquele que me
serve uma mesa farta na presença dos meus adversários. O Deus de Israel é o que unge a minha cabeça com o óleo da alegria, o que derrama sobre mim o seu espírito. Esse é o Deus de Israel. Ele não é um juiz implacável que persegue a gente com o seu olhar e o seu senho franzido, esperando a primeira vacilação, o primeiro tropeço, o primeiro tombo, para descer o chicote na gente. Não é assim. Davi diria, não. O Deus de Israel é aquele que nos persegue com o seu olhar. Se a gente subir, Ele vai nos acompanhando. Se a gente descer, Ele vai nos acompanhando. Se a gente for para a direita, para a esquerda, Ele acompanha, os olhos dele não saem de cima da gente. Por quê? Porque Ele não quer nos perder da palma da sua mão. Porque aonde formos, a mão do Senhor e a mão direita do Senhor nos sustentará. Esse é o meu Deus, o Deus de Israel. Se você pergunta para Noemi, quem é Deus? No meio do sofrimento de Noemi, ela tem uma resposta. Provavelmente na sua cultura, no seu momento, na história de Israel, ela está vivendo o período dos juízes. Ela está dizendo, está vendo? O povo desobedeceu. Deus acabou com a prosperidade, trouxe disciplina. Deus é bravo. Mas acontece que nem mesmo naquela cultura e naquela situação, essa era a única possível percepção de Deus. Você não leia aí na sua Bíblia, Ruth capítulo 1, versículos de 7 a 9. Como é que Noemi se dirige às suas duas noras? Ela diz assim, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor, o Deus de Israel, seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. E que o Senhor Deus de Israel conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar de outro marido. Noemi, quem é mesmo Deus de Israel? O Deus de Israel é um Deus preocupado com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, com os pobres. O Deus de Israel é um Deus leal. Noemi. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 12. Palavras de Boaz, a Ruth, a moabita. O Senhor lhe retribua, Ruth. Lhe retribua o que você tem feito à sua sogra Noemi. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz, quem é o Deus de Israel? O Deus de Israel é um Deus de amor universal, sob cujas asas os estrangeiros encontram abrigo e refúgio. O Deus de Israel é um Deus bondoso e galardoador e abençoador. Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Quem é o Deus de Israel? É um Deus abençoador, galardoador, que cobre com suas asas e oferece refúgio a todos aqueles que invocam o seu nome. Capítulo 4, os versículos de 14 a 17. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje não deixou você, Noemi, sem um redentor e sem um resgatador. Que o seu nome seja louvado em Israel. O menino lhe dará nova vida. Cuidará de você na sua velhice. Noemi pôs o menino no colo. E teve a sua sorte absolutamente transformada. Quem é o Deus de Israel? Mulheres de Canaã. O Deus de Israel é o Deus redentor. O Deus de Israel é especialista em reescrever histórias.
O Deus de Israel é o Deus especialista em novos começos. O Deus de Israel é o Deus das novas oportunidades. O Deus de Israel é aquele que ajuda a colocar castelos de pé. O Deus de Israel é aquele que renova as forças de quem deseja construir novos castelos. Esse é o Deus de Israel. Se lá, Boaz, Noemi, as mulheres de Canaã, Ruth, a Moabita, é capaz de enxergar Deus com esses olhos, quanto mais nós, que olhamos para essa história através de Jesus. Por isso, na hora do seu sofrimento, ajuste as suas lentes. Quem é Deus? Há uma visão de Deus que destrói a nossa resiliência, que mina as nossas forças, que leva embora o mínimo que nos resta para continuar vivendo. E há uma estrutura religiosa, uma mentalidade religiosa. Há alguns mestres de religião que fazem questão de reforçar essa visão negativa de Deus. Porque reforçando uma visão negativa, castradora, punitiva, pintando Deus como um juiz implacável, como um ser que disciplina de maneira melindrosa todos aqueles que desobedecem às suas ordens e às suas leis, e os pecadores todos, e os ameaça com o fogo do inferno. Quando esse discurso é retroalimentado, isso gera medo, isso gera culpa. E já não bastasse o nosso sofrimento, a gente ainda tem que lidar com a culpa. Se não bastasse a nossa dor, a gente ainda tem que lidar com o medo de Deus. Essa visão de Deus aprisiona, escraviza, infantiliza, gera uma dependência doentia, não emancipa, não dá autonomia, não liberta, não gera sonhos, não alimenta esperança. Pelo contrário, bate o tempo inteiro e a gente de cabecinha baixa, dizendo: sim, Senhor, ore por mim, pastor. Sim, Senhor, aqui está a minha oferta, Senhor. Aqui está o meu jejum, Senhor. Aqui está a minha peregrinação, Senhor. Aqui está a minha obediência, Senhor. Aqui está eu quebrado, eu não aguento mais. O Senhor é uma praga na minha vida, eu não te aguento mais. Mas há uma visão de Deus, que é aquela que Jesus nos traz, que nos capacita para a vida e nos coloca de volta na vida. É esse Deus de Israel. Leal e bondoso. O Deus de amor leal, como diz o salmista. O Deus de toda graça. O Deus que não nos deixa sem redentor. Jamais seria eu leviano a prometer a você que Deus vai restaurar todas as suas circunstâncias. Jamais eu ofenderia você dizendo que Deus pode te dar uma vida melhor do que aquela que você perdeu. Que Deus pode substituir de maneira superlativa as suas perdas. Eu não faria isso. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que Deus nos dá forças e nos coloca em pé para continuar a viver com dignidade, com grandeza, quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vida. O nosso Deus não é parte do problema, o nosso Deus é a solução. Mas não necessariamente a solução das nossas circunstâncias, mas a solução da nossa interioridade, da nossa humanidade. Mais do que saber resolver problemas, Deus é especialista em resolver pessoas. Em nos fazer resilientes, com a força do seu Espírito que habita em nós.
Hoje, quando celebramos a ceia memorial, repartimos o corpo e o sangue de Jesus, nós também podemos dizer uns aos outros o que aquelas mulheres de Canaã disseram a Noemi: bendito seja o Deus de Israel, que não te deixou sem redentor. Pode olhar para quem está do seu lado, qualquer pessoa, em qualquer situação, e dizer isso: bendito seja o Deus de Israel, porque Ele não te deixou sem redentor. A página triste da sua história não é a última. Coloque a sua vida na mão de Deus. Ele não te deixou sem redentor, Noemi. Não te deixou sem redentor, Ruth. Não te deixou sem redentor, José, João, Pedro, Paulo, Renato, seja lá qual for o seu nome. Ele não te deixou sem redentor. Deus é especialista em reescrever histórias, em colocar gente de pé e dizer: começa de novo, continua na batalha, não se apequene, não desista, não esmoreça da luta. A vida é difícil mesmo. A gente perde marido, perde pai, perde filho, perde esposa, a gente perde amigo. Mas Deus é maior do que todas as nossas perdas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele não nos deixou sem redentor. Nós podemos acumular perdas, mas as nossas perdas não podem destruir as nossas vidas. O rabino Harold Kushner, ele fala uma coisa extraordinária no livro dele, Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Ele diz que as pessoas que nós perdemos, nós podemos transformá-las em mártires do diabo e mártires de Deus. Porque quando as pessoas que nós perdemos, nós reagimos a essa perda, e a nossa vida é destruída na ausência dessa pessoa amada, nós a transformamos em mártir do diabo. Mas quando nós perdemos os nossos amados, e nós glorificamos a Deus, e a memória dos nossos amados, nós glorificamos a Deus, e vivemos na inspiração daqueles que amamos, e refazemos as nossas vidas, nós os fazemos mártires de Deus. Noemi passou muito perto de morrer junto com seu marido e com seus filhos. Mas Deus não a deixou sem redentor. E também não nos deixou sem redentor. Portanto, qualquer que seja a sua vida, se você quiser um salto para cima da mediocridade, ajuste as suas lentes, olhe para Deus e diga: Senhor, eu estou aqui. A vida para mim não tem sido nada fácil, mas eu continuo glorificando o teu nome. E eu digo ao Senhor: me mantenha em pé, com dignidade. Faz de mim um homem maior do que a minha dor. Faz de mim um homem maior do que o meu sofrimento. Faz de mim uma mulher maior do que as minhas faltas. Faz de mim uma mulher maior do que a minha história. E que daqui a 10 anos, 15 anos, 50 anos, quando contarem a minha história aos meus netos, aos meus bisnetos, quando escreverem a árvore genealógica da minha família, que parem no meu nome e digam assim: ah, esse seu vovô sofreu muito, mas era um homem de Deus, e Deus não o deixou sem redentor. Essa sua vovó, a Bisa, sofreu muito, mas era uma mulher de Deus, sofreu em pé, com dignidade, e as pessoas louvavam a Deus pela grandeza dessa sua Bisa. Ore assim, coloque a sua vida na mão de Deus, atravesse os seus dias de joelhos, porque nós temos um Redentor que celebramos hoje à noite, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, amém.